Olá, boa noite a todos para vocês, apesar que aqui está de dia. A gente está fazendo um vídeo, preparando aqui alguma coisa para falar para vocês e o meu assunto é sobre tolerância. Meu nome é Sérgio, faço parte do Centro Operários do Bem, ao qual participo com muito orgulho. Sobre a tolerância, a gente acha louvável falar essa semana, devido à nossa situação atual, onde a gente está nesse momento meio que isolado. E a gente aprende que a gente ainda precisa exercitar muito a tolerância. A gente descobre as nossas falhas e percebe que após esse tempo isolado precisa se trabalhar muito a indulgência, a tolerância. Então eu trago para vocês aqui do Evangelho um textozinho bem rápido para a gente ler e fazer o nosso comentário. Então do Evangelho, capítulo 10, sede bem-aventurados os que são misericordiosos, a indulgência. Diz assim: sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as falhas que censurais, ou condena o que relevais. Porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Então, no Evangelho está falando muito bem para nós, né? Que a gente precisa exercitar a tolerância no sentido de cobrança, no aspecto que a gente exige muito dos outros e não faz muitas vezes o que é necessário. Nós temos o péssimo hábito de exigir dos outros tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu estava lendo sobre esse assunto no dia de hoje. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta, deixa eu ver aqui, 759, a lei de destruição, que foi até meio que encaminhado pelo pessoal do grupo Jazz, ao qual faço parte. Uma aluna comentou lá sobre que essa lei de destruição estava mais ou menos agora acontecendo na nossa atual momento e tal, que ela entendeu mais ou menos naquele aspecto. Então eu achei interessante porque vai ao encontro do assunto de hoje, eu vou ler para vocês. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte. Ele diz assim: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há casos, isso é a nova pergunta dentro da mesma, né? Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas, e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se deu lado esteja em razão. E qualquer que seja o caso, em desprezar o insulto, o que o não podem atingir. Então ele está dizendo para que a gente seja tolerante, sim, que a gente respeite as opiniões alheias, trazendo um pouquinho para o nosso cotidiano. Esta semana eu até postei uma coisa no Facebook, eu disse que o Facebook está muito chato. As redes sociais estão muito chatas. Nós já temos o problema em mãos, nós precisamos achar soluções. Problemas nós temos aos montes, soluções é muito pouca. Então as pessoas têm a tendência de compartilhar desespero, tragédias, angústias, e não compartilham soluções, incentivos, não compartilham coisas que façam engrandecer o espírito ou enaltecer aquele que está para baixo. E na maioria das vezes, todo mundo está sem tolerância no momento. E o que acontece? As brigas que a gente anda vendo, a discordância entre amigos, familiares, brigas, porque um não respeita a ideia do outro, o outro não respeita, cada um quer que a sua seja valorizada, mas nenhum é capaz de ouvir o que o outro tem a dizer e tirar alguma coisa de proveito.
Se nós não conseguirmos respeitar as ideias do nosso semelhante, nós iremos ficar presos nas nossas, não teremos ideias novas para pôr em prática futuramente. Aquela situação do jovem guerreiro que viu no seu líder uma espécie de Deus, aquele ser maravilhoso, e ele chega para o seu mestre e diz assim: mestre, gostaria de saber do senhor o que o senhor fez e como o senhor agiu para conquistar tantas batalhas, tantas guerras, vencer todas elas, vencer os seus inimigos, adquirir tantos bens, estar tão bem posicionado hoje. Mestre, conte-me o segredo de todas as suas façanhas. E o mestre parou um pouquinho, pensou e disse o seguinte, que o grande segredo da vida não era lutar pelas nossas diferenças, mas sim unirmos-nos pelo que temos em comum. No momento atual, todo mundo brigando pelas diferenças, usando da intolerância para tudo. Qual foi o momento que a gente percebe que as pessoas se uniram para usar do termo comum, de ideias comuns, para compartilhar? Então é isso que a gente percebe que está faltando nesse contexto para a humanidade. Não é à toa que a prova vem, a prova está aí batendo na porta de todos os brasileiros, do mundo inteiro, e a prova está para separar o joio do trigo. Aquele que tiver apto a passar por essa, ele vai estar aqui, vai estar suportando. Então a gente tem que ter muita fé e determinação. Lendo o Evangelho, lá em Romanos 14:10, cartas de Paulo, pelo Evangelho de Emmanuel, ele diz assim, ó: por que julgais teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós comparecemos ao tribunal de Deus. Então quer dizer que se aqui na Terra, não adianta eu cobrar daquela pessoa que está diferente da minha opinião, porque ela não concorda com a minha ideia, com a minha... Cara, gente, a gente está vivendo num mundo de diferentes possibilidades. Todo dia surgem coisas novas, a gente tem que andar para frente. Quem vive de passado é museu. Nós precisamos ter ideias novas, confrontar ideias novas, discutir ideias novas. Não quer dizer que se eu for discutir eu tenho que ser agressivo. Eu tenho que ouvir a opinião alheia para tentar, às vezes, mudar a minha. Como é que eu vou mudar a opinião do meu semelhante se eu não ouço a dele? Eu preciso ouvir, escutar, refletir e tentar, com os meus argumentos, mudar essa ideia. Porque, na maioria das vezes, quando a gente tenta fazer isso, a gente consegue rever que as nossas ideias mudaram. Em algum sentido, a nossa ideia acaba mudando e isso é contribuição de ideias alheias. Então a gente precisa dessa convivência social, a gente precisa, e a gente está se isolando muito, a gente está ficando muito focado em culpar e achar culpados, sendo que todos nós vamos pagar a conta, todos nós seremos julgados, como já disse no Evangelho, muito será cobrado a quem muito fora dado. Nós espíritas, nos foi dado o direito de estudarmos muitos, também seremos cobrados pelo uso desse estudo. Então eu vejo hoje uma dificuldade muito grande no nosso convívio social a respeito disso, do julgamento, da tolerância. Nós ainda somos intolerantes ao extremo. Falta-nos ainda a consciência de que se o meu irmão tem um pensamento diferente do meu, o que eu posso usar dessa ideia dele para colocar na minha, para ser um pouco melhor. Falta a gente perceber aquela situação assim de eu preciso ceder. Eu não posso ser intolerante o tempo todo, dizer não é assim. Não existe mais ditadura. Nós precisamos entender que a sociedade está evoluindo num todo. Lá na Cartas de Romano, ele continua dizendo assim, 14:12, assim cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Pode ser difícil você respeitar a opinião do seu semelhante aqui, mas é necessário. Então que a gente possa exercitar esse sentimento que anda tão em falta nos últimos dias. Que a gente possa pedir ao Mestre Jesus que nos conceda dias mais lindos como esse, no nosso caminhar, e que vocês possam ter mais um pouquinho de conteúdo aí com os nossos amigos aí que estão preparando mais um pouquinho. Deus abençoe a todos.